Uma muralha ainda rasga uma nação. Um país, dois destinos. Um muro invisível ou quase. Você já viu as fotos? Arranha-céus que cortam as nuvens, avenidas mais largas que cidades inteiras, trens que voam a 350 km/h. Você viu a China que eles querem que você veja, aquela flamejante que deu certo. Mas existe outra China, e ela é a cara do terceiro mundo. A China que acorda antes do sol, que trabalha a terra com as mãos e nada recebe, que nunca andou num trem-bala, que nunca vai andar, não porque não quer, porque não pode. E isso não é acidente. Isso é política. O primeiro muro. Durante séculos, o mundo inteiro conheceu a grande obra da China, a muralha. Mas ela continua em pé. Milhares de quilômetros de pedra. Construída com suor, sangue e sacrifício, para proteger um povo de invasores de fora. O mundo admirou, o mundo fotografou, o mundo visitou. Mas poucos perceberam que a China nunca parou de construir muros. Ela só aprendeu a construí-los por dentro. O segundo muro. Em 1958, o governo chinês criou algo chamado Hupu, um registro, um documento. Parece simples, mas esse papel decidiu e ainda decide o destino de mais de 1 bilhão de pessoas. Este é o segundo muro da China. Não é de pedra, não tem guaritas, não aparece nas fotos de turista, mas é tão sólido quanto a muralha antiga. Talvez mais, porque a muralha antiga você conseguia ver. Este você não vê. E quem o construiu não foi um imperador do passado. Foi um partido. Um único partido que governa, decide e controla cada centímetro desse muro até hoje. O Hukou te classifica desde que você nasce. Rural ou urbano. Se você nasceu numa aldeia no interior de Sichuan, seu Hukou é rural e ele gruda em você como uma segunda pele. Você pode se mudar para Xangai, pode trabalhar em Xangai, pode construir Xangai tijolo por tijolo, mas sem o Hukou urbano de Xangai, seus filhos não estudam nas escolas de Xangai. Você não tem direito ao hospital de Xangai. Você não existe oficialmente em Xangai. Um muro, sem concreto, sem arame farpado, mas tão real quanto qualquer fronteira. A lógica fria. Nos anos 50, a China era um país destruído, humilhado por décadas de guerra, pobre de um jeito que hoje é difícil imaginar. Os líderes fizeram uma escolha brutal, fria, calculada. Não dá para salvar todo mundo ao mesmo tempo. Então vamos escolher quem vai crescer primeiro. Investiram nas cidades, nas zonas costeiras, em Xangai, Pequim, Shenzhen, Guangzhou, e deixaram o interior para trás. Conscientemente, deliberadamente. A aposta era que a China urbana crescesse tão rápido que um dia pudesse puxar a China rural junto. Em partes, funcionou. A China se tornou a segunda maior economia do mundo. Tirou centenas de milhões da pobreza extrema. Números reais, inegáveis. Mas o muro ficou. O partido construiu o progresso e guardou o progresso para si. O preço humano chama-se população flutuante. São os que saíram do campo e foram para cidades trabalhar. 300 milhões de pessoas. 300 milhões. Eles constroem os prédios, limpam as ruas, montam os iPhones e no final do ano voltam para casa,
porque a cidade nunca foi deles de verdade. Existe até um fenômeno chamado crianças deixadas para trás. Filhos que ficam nos vilarejos com os avós, enquanto os pais trabalham a 1000 quilômetros de distância. Anos sem ver o rosto da mãe, crescendo por videochamada. A China que você vê nas fotos foi construída por gente que não tem direito de morar nela. O segundo muro do partido é feito de sonhos bloqueados. Mas tem algo que vai além disso. Não é só que eles constroem uma cidade onde não podem viver. É que quem tem hukou rural não pode sequer ser contratado formalmente em empresas da China urbana. Sem registro urbano, sem contrato legal. Sem contrato legal, sem proteção trabalhista. Sem proteção trabalhista, sem aposentadoria, sem seguro, sem direitos. Eles entram pela porta dos fundos da economia chinesa. Trabalham mais, ganham menos e saem sem deixar rastro, invisíveis no papel, essenciais na prática. O partido precisa do seu trabalho, mas não quer que você exista. E quando o assunto é o coração, o muro do partido também não sai do caminho. Imagine 2 jovens, ela de uma cidade costeira, ele de uma aldeia no interior. Se apaixonam, querem construir uma vida juntos. Mas para que ele possa morar legalmente onde ela vive, trabalhar onde ela trabalha, ter acesso aos mesmos serviços que ela tem, alguém precisa ceder. Alguém precisa aceitar viver do lado errado do muro. Ou então, a família do lado urbano precisa aprovar. As autoridades precisam registrar. A burocracia do partido precisa concordar. O amor na China, às vezes, precisa de autorização do Estado. E tem quem desista. Não do amor, do país. Hoje, o muro continua de pé. A muralha antiga virou patrimônio da humanidade. Turistas pagam ingresso para fotografar. Mas o segundo muro, o muro do partido, esse ninguém fotografa, esse ninguém visita, esse ninguém quer ver. O governo promete reformas há décadas e faz reformas, sim, pequenas, lentas, insuficientes. Porque o hukou não é só burocracia, é controle. Saber exatamente onde cada cidadão está. Saber exatamente o que cada cidadão pode fazer. Numa ditadura de partido único, isso tem um valor que nenhuma reforma paga fácil. Nascer do lado errado do muro do partido ainda significa uma vida inteira de limitações. 2 muros, uma China, um único partido que decide de que lado você vai ficar. A muralha da China levou séculos para ser construída. O segundo muro levou apenas um documento, uma caneta e a vontade de um partido de dividir o seu próprio povo. A China construiu uma das cidades mais impressionantes da história humana. Ela só esqueceu de perguntar para quem. Um país, 2 Chinas, 2 muros ou mais. O de pedra, o mundo admira. O do partido, o mundo ignora em troca de iPhones, carros elétricos, souvenirs. Este muro está partido. Fechar os olhos. Até quando? E você que está assistindo isso até agora, não fique em cima do muro. Deixe o like aqui e vá derrubando as muralhas todas à sua volta.